Olá, pessoal. Hoje é domingo, 8 de março de 2026, e nosso querido amigo e irmão Ray McGovern está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Ray. Obrigado, Nima. Ray, deixe-me começar com um dos incidentes mais trágicos até agora no Irã, o bombardeio que matou 165 alunas junto com suas professoras. Donald Trump foi questionado sobre isso. Quem era o responsável? Quem fez isso? E aqui está o que ele disse. Os Estados Unidos bombardearam uma escola primária de meninas no sul do Irã no primeiro dia da guerra e mataram 175 pessoas. Pelo que eu vi, isso foi feito pelo Irã. Isso é verdade, Sr. Hegseth? Foi o Irã que fez isso? Estamos certamente investigando, mas o único lado que ataca civis é o Irã. Achamos que foi feito pelo Irã porque eles são muito imprecisos, como você sabe, com suas munições. Eles não têm precisão alguma. Foi feito pelo Irã. Aqui está, Ray. Há poucos instantes, o vídeo do ataque foi divulgado. As imagens do bombardeio foram publicadas pela mídia iraniana. Sim, este é o exato momento em que eles atingem a escola. Qual é a sua interpretação disso, Ray? Nima, há certas coisas que não podem ser justificadas, não podem ser explicadas e não podem ser encobertas por mentiras. Agora, as meninas daquela escola foram mortas. Deixe-me enfatizar que o número já chega a 170. Como você sabe melhor do que eu, os iranianos são muito cuidadosos para não contar duas vezes, certo? E eles tiveram que juntar vários braços e pernas. Então imagine como isso foi. Bem, o ataque à escola aconteceu antes mesmo de os iranianos saberem que estavam sendo atacados, pelo amor de Deus. Então, a ideia de que os próprios iranianos fizeram isso é uma impossibilidade temporal. Aconteceu imediatamente, na primeira onda. Foi por volta das 8h30 da manhã, se a memória não falha, horário local. E o líder supremo foi morto exatamente ao mesmo tempo. Agora é amplamente reconhecido que isso foi feito por fogo americano, não israelense. Não houve nenhum reconhecimento disso, exceto o que você acabou de ver, o que você acabou de mostrar. E não houve fotos, nem cobertura da imprensa, porque tudo foi mantido em sigilo. Agora, diante da impossibilidade da explicação de Trump, e você deve se lembrar, ele foi interrompido por Pete Hegseth, ainda estamos investigando. Ninguém vai conseguir provar que isso foi feito pelos iranianos. Por que eles fariam isso? Quero dizer, você sabe, na minha tradição, a tradição judaico-cristã, que também é a tradição islâmica, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Alcorão, como você sabe melhor do que eu, está repleto dessa mesma expressão, o todo misericordioso. Você será misericordioso como todo misericordioso. E quanto a nós mudamos isso. Não mostramos misericórdia alguma. Veja Pete Hegseth, nosso secretário de defesa, que agora se autodenomina secretário da guerra. Ismail Namji Quorum. We show no mercy. Okay. Well, that's a little different. Certo. Bem, isso é um pouco diferente da herança americana e religiosa da qual eu e presumivelmente você viemos, Nima. Nós não mostramos misericórdia. Bem, se é isso que resulta de não mostrarmos misericórdia, acho que temos que responsabilizar essas pessoas. Como essa escola foi escolhida como alvo? Agora, a explicação benigna é, ela ficava perto, ou foi usada pela Guarda Revolucionária alguns anos atrás, 5 ou 7 anos, e eles nunca atualizaram o conjunto de alvos. Essa é a explicação benigna. Agora, Scott Ritter analisa tudo em detalhes e diz que você nunca escolhe alvos sem atualizar o conjunto e garantir que o que está sendo atingido não é uma escola de meninas, mas sim um posto avançado da Guarda Revolucionária, certo? But a Revolutionary Guard outpost, okay? So the other suggestion, and this is speculation. Então, a outra sugestão, e isso é especulação da minha parte,
É que alguém colocou isso no conjunto de alvos, certo? Agora, quem teria feito isso? Bem, teria sido alguém que quisesse tornar a situação o pior possível, para que os iranianos fossem vistos como automaticamente responsáveis ou imprudentes o bastante para ter uma reação realmente forte. Talvez atirar contra um daqueles porta-aviões que temos na região ou algo assim. E então haveria uma guerra em grande escala. Os Estados Unidos e Israel teriam a chance de se envolver. E se esse confronto fosse provocado, seria, em primeiro lugar, pela morte do líder supremo e, em segundo, que tal incluem 170 garotas. How about throwing in 170 girls as well? So, I mean, Quer dizer, eu te enviei algumas fotos, Nima. Não sei se você teve tempo de olhar ou até de baixá-las. Foi apenas alguns minutos. E eu entendo que uma delas já foi retirada do X agora, porque o conteúdo é... Ah, uau. Ok. Então isso é depois, certo? Essa é a fileira, mas não dá pra ver o fim da fila ali. Esses são os corpos das menininhas, certo? Elas estavam disponíveis em um artigo que saiu de Dubai hoje, então de alguma forma escaparam da censura. Então isso é depois. Elas estão preparadas para o enterro. Nima, você tem adiantes? Eu enviei no último lote, faz uns 9 minutos. O anterior, eu não o tenho disponível aqui. Mostra as duas menininhas. Certo. Bem, essa é a que foi retirada. Tudo o que mostra são duas meninas mortas, de cerca de 8 ou 9 anos, com seus vestidos escolares. Então acho que precisamos continuar humanos aqui. Precisamos responsabilizar as pessoas que dizem, em nosso nome, como Hegseth disse nessa mesma época, não mostramos misericórdia, certo? E a melhor coisa que posso fazer neste momento, além de chorar, é citar uma poesia antiga. Não vai demorar, mas isso me consola e me confronta, porque fala sobre pessoas que se levantam em situações como esta e sobre o tipo de abuso que não podemos continuar permitindo. É de meu amigo Daniel Berrigan, um padre jesuíta, que é um excelente pregador contra a guerra e contra a violência. Este é o poema. Não foi publicado. É algo que copiei de uma parede do Catholic Worker quando estava hospedado com os Catholic Workers no Bowery, em Nova York. Foi enviado especialmente para aqueles Catholic Workers. O título é Alguns. A-L-G-U-N-S. Alguns. Vou ler. Alguns se levantaram uma vez e se sentaram. Alguns caminharam 1 milha e depois foram embora. Alguns se levantaram 2 vezes, depois se sentaram. Já chega, disseram. Alguns caminharam 2 milhas, depois foram embora. É demais, choraram. Alguns ficaram de pé e de pé e de pé. Foram tomados por tolos. Foram tomados por terem sido enganados. They were taken for having been taken in. Alguns andaram e andaram e andaram. Andaram pela terra, andaram sobre as águas, andaram pelo ar. Por que vocês ficam parados? Perguntaram-lhes. E por que andam? Por causa das crianças, disseram. E por causa do coração. E por causa do pão. Porque a causa é o pulsar do coração, e as crianças que nascem, e o pão que se ergue. Esses horrores precisam ser enfrentados. Fazemos isso de forma misericordiosa, não violenta, mas permanecemos firmes e caminhamos, e não paramos. Essa é a confrontação que extraio deste poema muito, muito comovente do meu amigo Dan Berrigan, que o escreveu há muitos anos em circunstâncias semelhantes. Espero que seu público não se importe que eu o leia. Ray, the war is escalating. Sim. Hey, a guerra está escalando e está alcançando as fontes de petróleo, você sabe, as reservas de petróleo no Irã, em Teherã, e até as usinas de dessalinização. Está saindo do controle. Como você avalia, como você analisa a situação atual da guerra? Ou, na sua opinião, o Armagedon está se aproximando? Does Armageddon loom, in your opinion? Bem, se falarmos em punição econômica, todos estão sendo punidos aqui. Nós, nos Estados Unidos, menos do que os outros, porque temos nossa própria extração e nosso próprio petróleo. Mas a Europa está em apuros. E até o Sr. Putin, de forma pouco habitual, organizou uma entrevista em que seu entrevistador favorito faz as perguntas de praxe e depois de 2 minutos pergunta: e quanto a todo aquele gás natural e petróleo que você costumava fornecer à Europa?
E Putin responde: bem, sim, isso foi cortado, não foi? E veja o que aconteceu. Sabe, ainda temos um pouco. Poderíamos cortar isso de novo. Deixe-me pensar. Os europeus dizem que vão comprar no próximo ano. Então, bem, talvez devêssemos encerrar isso agora e cortá-los. Meu Deus, o que vai acontecer se os europeus não conseguirem mais gás ou petróleo da Rússia? Eles ainda recebem uma boa parte disso. E quanto ao fornecimento de gás natural de Dubai, acho que é de lá. Uma dessas fontes do Golfo foi cortada. Então, como você deve se lembrar, Nima, teria sido, na minha opinião, uma loucura, 10 dias atrás, correr o risco de o Estreito de Hormuz ser bloqueado. E foi por isso que eu disse, do meu jeito infantil, bem, é por isso que isso nunca vai acontecer. Quero dizer, ninguém é tão louco assim. Bem, acontece que as pessoas que estão conduzindo essa política, essa guerra pelos Estados Unidos, não são apenas loucas, mas também tão mal informadas ou simplesmente delirando. Veja o que o Trump anda dizendo. Nós vamos simplesmente vencer. Quero dizer, isso não corresponde à realidade. Então, se eu, como de costume, tento me colocar no lugar dos líderes do Kremlin, digo a mim mesmo: meu Deus, esse cara é capaz de qualquer coisa. Agora, acho que Trump estaria disposto a usar armas nucleares? Já errei antes, mas ainda acho que não. Acho que Israel usaria armas nucleares? Acho que sim. Agora, tenho aprendido, à medida que todo esse processo se desenrola, às vezes com outros convidados seus, que é bastante provável que Israel possa ficar desorganizado, se não destruído, porque as defesas aéreas que possuem, o domo de ferro e os mísseis Patriot, se mostraram ineficazes contra mísseis iranianos que viajam em alta velocidade. Então, o que mudou desde junho passado? Eu não sei. Eu não acho que tenha mudado o suficiente. Então, o que estou dizendo aqui é o seguinte: a lógica é esta. Israel não consegue se defender contra mísseis hipersônicos iranianos. Isso já foi comprovado. Quero dizer, temos casos. Agora, Israel conseguiu esconder os danos até agora por causa da censura sobre quase todas as fotos que saem, certo? Agora, o que acontece se meus colegas analistas militares estiverem certos e os iranianos colocarem Netanyahu em uma situação desesperadora? Ele recorrerá ao uso de uma arma nuclear? Minha resposta para isso é: sabendo o que sei sobre essa pessoa, sim, provavelmente recorreria. E, meu Deus, isso faz os pelos da minha nuca se arrepiarem. Então, espero que alguém consiga mediar essa situação antes que isso aconteça. Acho que os russos estão realmente sondando o terreno. O próprio Putin conversou com todos os líderes do Golfo e também tem contatos com Israel. Quer dizer, há o quê? 2 milhões de russos vivendo em Israel agora? Então ele tem essa capacidade. Donald Trump diz: tem um ótimo relacionamento com o Sr. Putin. Bem, não sei se isso ainda é verdade, mas seria uma opção. A Índia seria outro possível mediador. Há pessoas com grandes interesses nisso. E vamos apenas torcer para que Netanyahu e Trump, que são narcisistas delirantes comprovados, parem de bater no peito. Homens de verdade vão para o Irã. Foi isso que se dizia há 23 anos, certo? Quando fizeram o Iraque, foi porque era mais fácil. Bem, o Irã ainda não ficou mais fácil. E pelo que vejo, e de acordo com as reportagens vindas de fontes confiáveis, os israelenses estão escondendo suas perdas reais e sérias. Os iranianos não estão dizendo muito, exceto: olhem, nada de mais cessar fogo até terminarmos com isso. E os iranianos têm a vantagem. No fim das contas, pode depender de se, ao contrário da declaração de sem piedade de Pete Hedges, os iranianos vão se conter e dizer: certo, vejam, temos um ethos diferente aqui. Se você decidir cumprir esses termos de coexistência pacífica, e isso for garantido por países como Rússia e China, podemos lidar com você sem precisar obliterá-lo. Sabe, isso pode soar visionário, e você saberia mais do que eu, Nima. Mas eu meio que acho que a fé deles, a religião deles, a sua religião, se você é um crente no Islã,
é uma religião muito mais misericordiosa hoje em dia. E que o sionismo cristão é como eles chamam, um equívoco. É autocontraditório, porque não se pode ser sionista e cristão ao mesmo tempo. E eu indico você, Nima, para ser nosso próximo embaixador em Israel. O Huckabee, eu colocaria no posto de gasolina local se ele conseguisse lidar com esse tipo de trabalho. Então, antes que eu fique mais bobo, vou parar por aqui. Ray, você mencionou algo muito importante. Acho que há muita desinformação e informação incorreta sobre o Islã por aí. Muitas pessoas não entendem como o Islã é algo tão profundo, tão importante na vida cotidiana dos iranianos. Eu me lembro da minha avó e do meu avô. Isso faz parte da cultura. Não é algo separado dela, é parte de mim. Não é apenas algo em que eu acredito, sou eu. Sabe, como acontece com o cristianismo? Você é cristão, sabe como isso funciona, porque de alguma forma abrange todo o seu sistema de crenças. Isso influencia a maneira como você pensa, como você age, como você ama as pessoas, sabe? E tudo que a grande mídia relata hoje sobre o Islã é tudo desinformação e má informação para demonizar as pessoas, para demonizar o Islã, para demonizar os países islâmicos. Isso não tem nada a ver com a realidade. Você precisa ir ao Irã, precisa conversar com as pessoas de lá. Você vai ver como elas são gentis, bem, isso nem é imaginável para muitas pessoas fora do Irã ou fora dos países islâmicos, eu diria. Não se trata apenas do Irã, trata-se de Gaza, trata-se da Palestina, trata-se de todos esses países. It's about all of these countries. Nima, I often point out that E sabe, Nima, eu costumo destacar que, como analista de inteligência, eu tenho que ler de tudo. E isso vai do sublime ao ridículo. Por exemplo, as memórias de George W. Bush, Decision Points, onde ele admite que sim, Cheney e ele tinham plena intenção de atacar o Irã ao deixarem o cargo em 2008. E eu só vou dizer mais uma vez, ele foi impedido de fazer isso por analistas de inteligência honestos, acredite se quiser. Uma estimativa nacional de inteligência de novembro de 2007 dizia: avaliamos que o Irã parou de trabalhar em uma arma nuclear no final de 2003 e não retomou o trabalho em uma arma nuclear. Uau! A comunidade de inteligência ainda sustenta isso? Bem, sustentava exatamente um ano atrás, quando Tulsi Gabbard prestou depoimento sob juramento em uma audiência exigida pelo Congresso, o que eles chamam de avaliação anual de ameaças, e ela disse: não vi nenhuma mudança. And she said, we see no change in the fatwa. Não vemos nenhuma mudança na fátua que o líder supremo emitiu lá em 2003, como temos relatado todos os anos desde então. Meu Deus, aquilo era verdade. Agora, quem fez isso? Foi a Tulsi Gabbard. Onde ela está agora? Meu Deus, ela está meio que... Quero dizer, tem um cartunista trabalhando em uma embalagem de leite de meio galão. Você sabe como é, certo? Desaparecida. Informações necessárias para encontrar quem sequestrou Tulsi Gabbard. Ligue para este número. Quero dizer, nem é engraçado. Onde diabos ela está? Sabemos que houve um vazamento por The Washington Post, dizendo que o Conselho Nacional de Inteligência dela, que reportava diretamente a ela, disse: olha, não há chance de fazermos uma mudança de regime no Irã. E esse documento saiu uma semana antes do ataque. E imagino que os informes tenham vindo várias semanas antes disso. Então, alguém próximo da Tulsi, não sei. Alguém que trabalhou nisso, ou que sabia a respeito e é honesto, foi até o The New York Times e disse: olha, eu preciso te contar que nós avisamos. E avisamos a ele, Hegseth, que avisamos o Trump também. Mas avisamos. E aqui está a prova. Então, algo muito sinistro está acontecendo. Acho que vale repetir que no dia 26 de fevereiro, houve uma reunião em Genebra, meio que intermediada e mediada pelo ministro das Relações Exteriores de Omã. De um lado, tínhamos Witkoff e o genro, do outro, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Como isso terminou? Bem, eu não preciso especular. Não preciso apontar para um lado ou outro e suas versões.
Temos o ministro das Relações Exteriores de Omã pegando um avião para Washington no dia seguinte, conversando com o nosso vice-presidente e depois com Margaret Brennan, da CBS, dizendo: estamos quase lá, cara. Isto é excelente, porque os iranianos demonstraram uma flexibilidade incrível na questão do enriquecimento. Eles estão até dispostos, talvez, a aceitar algumas tropas americanas em solo. Quero dizer, parece realmente muito bom. Foi no dia 27. Meia-noite, ou assim que o dia 28 amanheceu. O que fazemos? Matamos 170 meninas entre 7 e 12 anos e matamos o líder supremo. Quero dizer, vou apenas acrescentar isto, Nima. Há uma teoria, e eu não a chamaria de teoria da conspiração, de que quem realizou aqueles ataques da primeira onda estava determinado a garantir que o Irã reagisse de forma exagerada. E se o resultado dessa reação fosse tão horrendo, digamos que Israel fosse praticamente destruído, então haveria justificativa para encerrar tudo de vez. E como se faz isso? Com uma daquelas pequenas armas nucleares que Netanyahu possui, cuja tecnologia foi roubada dos Estados Unidos, inclusive pelo próprio Netanyahu. E nós fechamos os olhos para isso, e agora está voltando para nos assombrar. Outra coisa que direi é que os russos estão envolvidos nisso. O que me chama a atenção, Nima, é que o Sr. Putin, com toda a sua perspicácia, com toda a sua cautela e diplomacia, eu diria, fez algumas coisas que realmente me surpreenderam muito. A primeira e mais importante foi concluir um tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte. Uau! Agora, talvez seja um estereótipo dizer que os líderes norte-coreanos são loucos, mas acho que é. Mesmo assim, ele fez isso. E, portanto, se a Coreia do Norte fosse atacada, a Rússia seria obrigada a ajudá-la. E o inverso também, como ficou demonstrado quando a invasão de Kursk veio da Ucrânia para Kursk, para o território russo propriamente dito, certo? Dezenas de milhares de norte-coreanos estão ajudando eles lá. Isso me surpreendeu. Eu não achava que Putin faria isso. E então, você sabe, ele colocou unidades aéreas, agora na Bielorrússia. Os laços com a Bielorrússia nunca foram tão fortes ou estreitos. E você sabe, a ideia de que ele gostaria de um tratado de defesa mútua com o Irã, achei que isso era ir longe demais. Quero dizer, olhe para o Irã. Ele pode ser atacado pelos Estados Unidos, talvez, ou por Israel. Putin não iria querer isso. Eu também estava errado sobre isso. Quero dizer, até pessoas mais velhas podem aprender truques novos. Mas foram os iranianos que resistiram a um tratado de defesa mútua com a Rússia. A Rússia estava tentando conseguir um, e esse processo durou 2 anos e meio. Acabou se tornando um tratado de cooperação estratégica muito amplo, mas ficou muito aquém do tipo de tratado que os russos têm com a Coreia do Norte, ou dos tipos de acordos que mantêm com a Bielorrússia, e foram os iranianos que recuaram. Agora, você provavelmente pode explicar melhor do que eu por que os iranianos resistiriam a ter esse tipo de tratado. Mas agora acho que os russos estão em posição de dizer, olha, vamos trabalhar com isso agora. Vocês foram atacados. Temos todos os tipos de imagens de satélite sofisticadas. E não estamos falando apenas de fotografias. Estamos falando de infravermelho, radar, multiespectral. Eles têm isso. Os russos têm isso. E, portanto, os iranianos, se estiverem recebendo essas informações, já identificaram praticamente todas as nossas instalações e todos os nossos navios de guerra e assim por diante na região. Então, quando esse relatório saiu pela primeira vez, 2 dias atrás, eu rapidamente consultei meu melhor amigo analista da Rússia, um professor aposentado. Ele é historiador, mas para seu crédito tornou-se jornalista, como eu tento ser, certo? Aí ele diz, Ray, o que você quer dizer? Você tem alguma dúvida de que eles fariam isso? Eu disse, bem, acho que não, mas o que você acha? Ele responde, isso se chama karma, não é? Você sabe o que é karma? O que os estadunidenses estão fazendo na Ucrânia para permitir que eles ataquem forças russas. Então agora podemos rir do karma.
Mas essa é uma situação muito séria, porque nunca antes, durante a Guerra Fria ou depois, uma potência nuclear, e eu me refiro a Israel, teve a capacidade e provavelmente o incentivo para usar uma arma nuclear em uma situação extrema. E se meus colegas militares estiverem certos, e eles têm estado certos até agora, Irmão Trump was estranho. Israel will be in extremis, so the sooner we can tamp this damn thing down, the Então, better. quanto mais cedo conseguirmos conter essa maldita situação, melhor. Os resultados são, bem, quero dizer, alguns comentaristas disseram, eu não quero nem pensar nisso. É horrível demais para imaginar. Pois bem, nós, analistas de inteligência, não temos esse luxo. Temos que pensar nisso. Esse é o meu julgamento. Ontem à noite eu estava com Joe Lauria e Patrick Lawrence, que não são nada ingênuos, e nós três concordamos que não é mais, bem, não é mais 50-50. Em uma situação extrema, ele provavelmente, ou seja, Netanyahu, provavelmente gostaria de usar uma daquelas armas nucleares. E se nós o suplicássemos dizendo, por favor, Bibi querido, por favor, veja bem, ele simplesmente diria, veja bem. E sabe, deixe-me acrescentar uma coisa. Com relação a Israel usar armas nucleares, as pessoas esquecem, ora eu estava de serviço durante tudo isso, então conheço cada detalhe. Eu ainda me lembro de muita coisa disso, certo? Em 1967, os israelenses simplesmente entraram, fingiram que havia uma ameaça de Nasser. Depois admitiram, na verdade foi um ex-primeiro-ministro israelense quem admitiu, que não havia ameaça por parte dos egípcios. Agimos porque vimos que poderíamos derrotá-los e destruí-los. Já vou lembrar o nome dele em um segundo. Enfim, 1973, meu Deus, os árabes realmente atacaram Israel. Certo? E o que aconteceu? Isso é realmente interessante. Golda Meir ameaçou usar armas nucleares. E isso deixou Henry Kissinger e o chefe dele completamente apavorados, certo? Kissinger foi direto para lá e disse, certo, veja, nós vamos reabastecer, vamos te dar tudo, mas não faça isso, tá bem? Agora, dá para imaginar o quão frágil, o quão perigosa era aquela situação. Porque Golda Meir, eu acho, poderia mesmo ter feito isso. Golda Meir, I think, might have done Golda that. Meir, yeah, Golda Meir. you're right. So now we have Netanyahu. He's much more É. sensible and reasonable. Então agora temos Netanyahu. Ele é muito mais sensato e razoável do que Golda Meir, certo? Não, nada disso. Então aqui está a história que poucas pessoas conhecem. Kissinger e Nixon conversaram sobre isso. Meu Deus, essa foi por pouco. Foi por pouco. Como evitamos que isso aconteça de novo? Eu sei, senhor presidente. Um tratado de defesa mútua com Israel. Se fizermos um tratado de defesa mútua com Israel, ninguém jamais pensará em atacar Israel novamente. Nixon. Nixon. Boa dizendo isso. Agora, eu tenho amigos que estavam na ativa naquela época. Ray Close era um deles, já falecido. Ele fez parte da Ajax, a operação que derrubou Mossadegh, o primeiro-ministro livremente eleito do Irã. Então ele conhecia toda essa história e foi designado para conversar com os príncipes sauditas e dizer, olhem, nós vamos tentar fazer isso. E outros fizeram a mesma coisa. Bem, eles foram até os israelenses e disseram, olhem, não queremos que isso aconteça de novo. Gostaríamos de ter um tratado de defesa mútua. Um tratado de defesa mútua, é claro, é aquele em que um lado é legalmente obrigado, por tratado, a ajudar o outro se este for atacado. Agora os israelenses disseram, prestem atenção pessoal, os israelenses disseram, que gentil da parte de vocês. Obrigado, mas não, obrigado. Thanks, but no thanks. Now, what country in its right mind would refuse Agora, a mutual que país em sã consciência recusaria um tratado de defesa mútua com o país mais poderoso do mundo na época? Bem, as razões eram as seguintes. Tratados de defesa mútua exigem fronteiras reconhecidas internacionalmente, e Israel não queria nada disso. Outra questão era que Israel tinha um ótimo arranjo com os Estados Unidos, em que se quisesse atacar a Síria ou o Líbano, simplesmente ia lá e fazia. Pediam perdão em vez de permissão, e nem avisavam os STE com antecedência. Um tratado de defesa mútua exige que um lado informe o outro se for agir de forma precipitada, tentando atacar outro país ou realmente o fazendo. E os israelenses também não queriam isso.
Israelis felt, look, we have Então os israelenses pensaram: olha, nós temos todos os senadores, pelo amor de Deus. Temos os representantes, temos o presidente. Muito obrigado. Mas não queremos essa história de definir as fronteiras, que são internacionalmente aceitas, o que esperamos que nunca sejam. E não queremos ter que avisar vocês quando quisermos fazer coisas como bombardear a Síria, o Iraque, ou seja lá o que for. Então essa é a ironia de tudo isso. Nós não somos aliados de Israel, embora tentemos transformá-los em aliados. E chamá-los de aliados não é o termo correto, porque aliados, no sentido legal, significa um país com quem tem um tratado de defesa mútua. Aliados, no sentido mais amplo, não tem nenhum significado jurídico. allies in the broadest sense doesn't mean anything legally. Ray, this situation in Israel is somehow different from Ray, when the war essa situação em Israel é diferente de quando a guerra começou, porque agora os sistemas de alerta precoce não estão funcionando. O radar foi destruído. No Golfo Pérsico, em torno do Irã, Iraque, Arábia Saudita e Catar, todos esses países estão sendo afetados. O sistema de alerta precoce que deveria dar aos israelenses cerca de 30 minutos de aviso, informando que algo estava a caminho e que precisavam se preparar, agora foi reduzido a menos de 1 minuto. Essa é uma mudança enorme para o povo israelense. That is a huge change for the Israeli people. On the other hand, the capabilities of the air defense system. Por outro lado, as capacidades do sistema de defesa aérea foram reduzidas a tal ponto que é necessário trazer sistemas adicionais de lugares como a Coreia do Sul, por exemplo, porque pelo menos 4 sistemas THAAD já foram destruídos até agora. E considerando todos esses radares danificados, acho que a situação, como você mencionou, está se tornando realmente desesperadora. Não sei o quão perigoso isso é para o governo Trump, porque, com a continuação do conflito, do lado iraniano, quando converso com autoridades iranianas ou acompanho a mídia persa, eles o veem como uma guerra longa. Eles acreditam que está acontecendo e que precisam continuar porque estão se defendendo. Mas qual é o cálculo por parte do governo Trump? What is the calculation on the part of the Trump administration? I think the word calculus and Acho que as palavras cálculo e governo Trump formam um oxímoro. Não há um plano real aqui. Tudo o que queríamos fazer era mostrar força. E eu acho que não apenas o público ocidental está sendo privado de informações reais sobre o que está acontecendo em Israel, mas também é bem possível que, se Rubio for o canal pelo qual a inteligência chega ao presidente, o que ele é, lembre-se, ele é o assessor de segurança nacional. Isso significa que o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, o FBI, tudo passa por ele antes de chegar a Trump, certo? E Rubio é o que todos reconhecemos como um sionista por excelência. Então, será que Trump está sendo informado da situação de maneira adequada? being apprised of the situation in an adequate way? I don't know, but I think it's completely possible. Eu não sei, mas acho completamente possível que os bajuladores doentios com quem ele se cercou, como Paxeth, que vimos entre eles, estejam negando a ele informações reais. Então, além do narcisismo dele, temos um novo elemento adicionado ao seu narcisismo delirante e às coisas que ele vem dizendo sobre vamos vencer e nós vamos. Quero dizer, isso não corresponde ao que eu sei. E você sabe ainda mais do que eu, mas os americanos não sabem disso, e é totalmente concebível que Trump também não saiba. Agora, os russos sabem. Os russos estão muito preocupados, eles estão envolvidos agora. E os chineses também, em certa medida. They're involved now, and so are the Chinese to a limited. The Chinese have this big intelligence ship right off the Os chineses têm esse grande navio de inteligência bem na costa. O que ele está fazendo lá? Então, Rússia e China têm muito em jogo nisso. Quase tanto quanto outras pessoas que realmente temem as consequências econômicas disso. Não tanto, mas quase. Mas eles não podem deixar o Irã se tornar outra Ucrânia. E são os russos. Sabe, eu tenho alguma experiência em política externa soviética e russa. O Irã sempre foi o ponto vulnerável do sul da Rússia. E o Massachukauku e tudo mais. Os infiltrados entravam para participar e incitar as guerras na Chechênia. É uma ameaça terror de Poroshenko. It's a terrorist threat par excellence.
E tenho conversado com meus amigos especialistas em assuntos russos e cheguei à conclusão de que o Irã é quase tão importante quanto a Ucrânia. Acho que é tão importante quanto a Ucrânia. E sabe, para as pessoas que não sabem muito sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu vivi toda ela, é preciso lembrar que o Irã serviu como o canal por onde chegaram todos aqueles caminhões de 2,5 toneladas produzidos pela Studebaker em Michigan. Eles tornaram possível que o exército soviético prevalecesse contra os tanques e a artilharia alemães. Foram disponibilizados 300 mil caminhões de 2,5 toneladas e outros veículos para a Rússia. Uma vez conversei com um major-general soviético e ele disse, Studebaker. Studebaker. E ele me deu um grande abraço russo. Ele era coronel da infantaria e sabia como os caminhões Studebaker permitiram que os russos enfrentassem os alemães na Ásia Central. Hoje em dia, ninguém se lembra disso. Algumas pessoas na Rússia têm consciência histórica, mas na América é difícil para mim convencer as pessoas de que os russos passaram por um colapso terrível. Eles desmoronaram, assim como a União Soviética desmoronou. Acredite se quiser, eles se desintegraram por volta de 1990 ou 1991. E não há mais nenhuma ameaça. Eles nem sequer se declaram mais comunistas, tentando dominar o mundo. Então, quando o presidente Biden diz que este é seu último discurso sobre o Estado da União, você acha que Putin vai parar na Ucrânia? Ah, você vai para a Polônia e depois vai para os Balcãs, certo? Bem, meu Deus, ele está tentando descobrir quando os russos poderiam ter tentado fazer isso, se tivessem conseguido escapar impunes. E claro, não conseguiram. O problema é que as pessoas estão realmente doutrinadas a odiar os russos, a odiar os ucranianos e a acreditar em histórias que simplesmente não são verdadeiras. É por isso que fico feliz que você tenha conseguido postar aquela foto antes que fosse removida do X. A foto daquelas, bem, agora 170, pequenas alunas naquele lugar no Irã, mortas na primeira onda. Vou dizer mais uma coisa, e é o seguinte. Claro que não fazia sentido matar o líder supremo. Ele praticamente havia previsto sua morte. Ele disse, posso ser assassinado, e na verdade o Larijani aqui, ele vai ser meu substituto. E temos essas outras pessoas substituindo outras pessoas. Então sabe, não estou desejando isso, mas estou pronto para o martírio. Ele disse isso com todas as letras, certo? E então, quando supostamente estava escondido em um bunker, não, pessoal, ele estava em seu escritório. Ah, alguém sabia onde ficava o escritório dele. Sim, todo mundo sabia onde era o escritório dele. Alastair Crooke já tinha estado lá, pelo amor de Deus. Então, o que eles fizeram? Mataram-no de propósito. Agora, será que ele estava exagerando quanto a isso? Na minha opinião, bem, vamos pegar a tradição cristã. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Em outras palavras, há um precedente para isso. E em um sentido mais político, minha ideia é que Khamenei disse a si mesmo, neste ponto, eu valho mais morto do que vivo para a causa. E então, se acontecer, aconteceu. Eu não estou desejando isso, assim como aquele homem de Nazaré não o desejava. Mas ele era tão contrário ao império que eles acabariam pegando-o de qualquer forma. Ele sabia disso. Se não tivesse lutado contra o império, poderia ter morrido muito pacificamente como um profeta hebreu em sua cama, certo? E eu vejo Khamenei agindo nessa mesma tradição. Posso estar errado, mas acho que os indícios são bem claros de que era exatamente isso que ele estava disposto a suportar por seu povo. E claro, se eu não estiver certo, se eu estiver errado, me diga, mas há mais xiitas do que sunitas no mundo em geral. Mais sunitas do que xiitas? Há mais sunitas do que xiitas? Certo. Mas é uma diferença pequena? Não, não está nem perto, nem de longe. Ah, é mesmo? Certo, a maioria é sunita.
Ok, eu entendi errado. Mas ainda assim, eles são todos xiitas. Não é a primeira vez que eu erro algo importante. Wrong. Yeah. Ray, the agenda on the part of the Trump administration. Ray, a agenda do governo Trump com o ataque ao Irã era assassinar o líder supremo, criar caos no país e deixar que aquelas pessoas, que na minha opinião Netanyahu disse a ele que iriam às ruas, capturassem e derrubassem o governo. Eles achavam que isso seria o fim do chamado regime iraniano. Até agora, porém, fracassaram em todos os planos que tiveram. Agora você vê Netanyahu surgindo com um novo. Eles começam a atacar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, porque o foco do Irã está principalmente nesses países. Não apenas na Arábia Saudita e nos Emirados, mas também na Turquia e no Azerbaijão. Not just Saudi Arabia and UAE, I'm talking about Turkey and Azerbaijan. They were attacking Turkey and Azerbaijan as well, saying that Eles também estavam atacando a Turquia e o Azerbaijão, dizendo: é o Irã está atacando vocês, porque não podem fazer isso de dentro. Estão tentando criar algum tipo de caos entre o Irã e os países vizinhos. Estão até falando sobre o povo curdo no Iraque, no Kurdistão iraquiano, fazendo trabalho pesado por eles, porque o povo iraniano, no fim das contas, não está disposto a fazer isso. E aqui está o que o líder da União Patriótica do Kurdistão, Talabani, disse na Fox News sobre os curdos fazerem o trabalho pelos americanos, colocando tropas em solo para lutar contra os iranianos. troops on the ground fighting Iranians. Dias difíceis pela frente. O presidente está sugerindo que só aceitaria uma rendição incondicional, segundo suas palavras a um repórter. Então você não vê isso acontecendo agora? Que estamos à beira disso? Não, senhor. Não, eu não vejo isso agora. Acho que o regime vem se preparando para isso há 45 anos e pode-se esperar uma resistência feroz. A definição de mudança de regime é importante. Qual é a definição de mudança de regime? E existe uma saída, porque alguns poderiam argumentar que a maioria dos objetivos da missão já foi alcançada. Então existe uma saída onde talvez possamos tentar resolver isso diplomaticamente? Sim, eu acho que, pelo menos do ponto de vista do governo, ouvindo o que eles dizem, eliminar a capacidade de mísseis balísticos e garantir que o Irã nunca obtenha uma arma nuclear era o objetivo original desde o início. Exatamente. Os israelenses claramente querem uma mudança de regime mais específica, colocar um líder diferente no poder com quem os Estados Unidos e Israel possam trabalhar. Eu entendo isso. E acho, Sr. Baer, que as condições... Continuo ouvindo comparações com 2003, mas acredito que as condições são muito diferentes das de 2003. Em 2003, havia uma oposição legítima, conhecida e respeitada a Saddam, entre os xiitas e entre os curdos. Não vejo realmente isso no Irã agora. Não há um padrão, um símbolo para as pessoas seguirem, e isso tornará as coisas muito difíceis. Tropas em solo em um país do tamanho da Europa Ocidental. Não tenho certeza se isso é viável também. Mas há muitas opções, e acredito que o governo dos Azuzems é suficientemente sensato para modificar sua posição à medida que a batalha muda e o campo de batalha se transforma. Ray, qual é o seu entendimento da situação atual? Porque, na minha opinião, todos esses planos até agora fracassaram. Então, qual é o próximo passo? Nima, você está me pedindo para prever o imprevisível. O Trump, na minha opinião, não está bem. Ele está sendo ajudado e encoberto pelo Hegseth, que também tem sérios problemas psiquiátricos, na minha opinião. Ambos são totalmente imprevisíveis, maleáveis, de certo modo. Então eu diria que qualquer pessoa sensata diria, e espero que haja alguém sensato no Estado-Maior Conjunto, que claramente o presidente não é. Como alguém mencionou anos atrás, o pior tipo de coisa que você poderia ter, na verdade, é o Colin Powell. A pior coisa que você poderia ter, como presidente do Estado-Maior Conjunto, é um general da Força Aérea.
because the Air Force thinks it can bomb the hell out of people. Porque a Força Aérea acha que pode bombardear as pessoas até o inferno e que isso pode causar coisas como uma mudança de regime, certo? Ok. Isso realmente funcionou bem no Vietnã e no Afeganistão, não é? No Iraque. Enfim, se houver algum tipo de incursão, e pode ser que já existam forças especiais nessas partes do Irã que são menos protegidas, estou falando do oeste e noroeste do Irã, mas não vejo nenhuma possibilidade de causarem muito mais do que danos marginais. Quanto aos curdos, meu coração está com eles. Eles têm sido peões da história, pelo amor de Deus, recrutados em várias causas e depois traídos, na maioria das vezes pelos Estados Unidos. Most often by the United States. So it's a little bit reassuring that this particular. Então é um pouco reconfortante que o líder dessa facção específica dos curdos esteja sendo um pouco mais cauteloso e dizendo na prática que não vamos entrar lá com todas as nossas forças curdas. E claro, se você promove uma milícia ou um exército curdo armado, acaba enfrentando a Turquia. E a Turquia tem um problema realmente sério com isso. Certo. Então quero dizer, eu poderia imaginar forças especiais, poderia imaginar algumas ações ousadas dos Navy SEALs, mas isso não vai afetar em nada a trajetória dessa guerra. E o problema é que, na minha opinião, Trump pode não ser capaz de perceber isso. Ele pode estar recebendo outros conselhos. E como eu digo, o colapso eventual, o resultado seria um Israel destruído, disposto, em uma situação extrema, a usar uma arma nuclear. Isso é algo que as pessoas deveriam realmente refletir, porque pela primeira vez desde o início da Guerra Fria, as antigas regras foram violadas. E agora temos uma potência nuclear envolvida, bem, duas potências nucleares envolvidas, em uma guerra contra um país que não possui armas nucleares, mas que tem dois protetores, Rússia e China, que possuem armas nucleares. Isso precisa ser mencionado. Em outras palavras, o que os antigos soviéticos costumavam chamar de constelação de forças, ou o básico do equilíbrio de poder, foi alterado. Antes, havia uma espécie de relação trilateral aqui, equilátera, Rússia, China e os Estados Unidos, certo? Russia, China, the US, right? Well, now it's Russia. Bem, agora são a Rússia, a China e os Estados Unidos com a pior parte. A Rússia e a China não têm um tratado literal de defesa mútua, mas tem tudo, exceto isso. O tratado abrangente deles inclui coisas que me convencem de que estão juntos nessa e que não permitirão que o Irã seja obliterado, aconteça o que acontecer. Esse é o grande novo fator. Em outras palavras, como já disse antes, esses dois braços, Rússia e China, agora são isósceles. Eles são os grandes braços desse triângulo. Os Estados Unidos e quem mais? O Reino Unido pode ser um apoio, e a França. Os Estados Unidos estão sozinhos e ficaram com a pior parte. De novo, o problema é, alguém está dizendo isso ao Trump? Deus, espero que sim. Ray, muitos desses estados árabes no Golfo Pérsico têm ligado para Putin, conversado com ele, implorando por algum tipo de solução de sua parte. E ontem tivemos Lavrov falando com um dos repórteres dos Estados Árabes. Ele perguntou: vocês condenaram o que aconteceu? E essas são questões enormes para a Rússia e para o que está acontecendo agora com esses Estados Árabes, porque eles parecem não imaginar nenhum tipo de futuro sem os Estados Unidos. Eles querem continuar dependentes dos Estados Unidos para sempre. E vimos o que aconteceu. Qual foi o resultado dessa dependência? O resultado dessa guerra? Literalmente, partes desses países foram destruídas por causa das bases americanas ali. O que se passa na mente dos russos, na mente desses estados árabes, e qual será o desfecho dessa guerra para eles? Bem, isso depende muito da minha ideia sobre o Putin e de quão inteligente ele é. E eu acho que ele é muito inteligente, certo? O que eu queria dizer, entrando logo no começo, é que não foram eles que ligaram para o Putin. Foi o Putin que ligou para eles, certo? Isso é importante, certo? Ele ligou para cada um dos que realmente importam. E o que ele estava dizendo? Dá para imaginar o que ele estava dizendo. Olha, não gostamos disso e esperamos que vocês voltem à razão.
certo? E aí o Lavrov ontem, meu Deus, citando um velho provérbio beduíno, você não pode montar 2 cavalos ao mesmo tempo. Não, 2 camelos, desculpe, 2 camelos ao mesmo tempo, sabe? Uau, certo. E é o que Paul versus Arabs at 3U Bowling, Athletic Phrases. Você diz, bem, eles nunca vão usar o nosso espaço aéreo. Não, somos contra isso. E então o que acontece? Eles usam o seu espaço aéreo. O quê? Então você está tentando montar 2 camelos ao mesmo tempo, hein? Pois bem, o Lavrov é, como eu digo, não apenas incrivelmente forte, e acho que o Putin tem sorte de tê-lo. Quero dizer, ele é quase tão velho quanto eu, pelo amor de Deus. Mas ele persiste e é muito forte. E, novamente, acho que isso é uma função de quão fortemente os russos se sentem em relação ao Irã. Talvez só um pouco menos do que em relação à Ucrânia. Eles não vão deixar o Irã desmoronar. Yeah. Thank Sim, obrigado. you so Muito much obrigado for por estar being conosco with us hoje. today. Deixe-me dizer mais. Sure. Claro, vá em frente. A pergunta é, claro, algo que Lenin escreveu. O que fazer? O que nós fazemos? E eu apelo às pessoas que são mensch, pessoas que têm sentimentos humanos, que mantêm a humanidade viva. Então a questão é, o que fazemos para impedir que nosso governo aqui nos Estados Unidos coloque ainda mais pessoas em perigo, e de um ponto de vista egoísta, a nós mesmos? Não apenas porque o preço da gasolina vai dobrar, mas porque pessoas vão morrer como menininhas, certo? E eu só quero mencionar que temos um grupo chamado Sam Adams Associates for Integrity and Intelligence e concedemos nosso penúltimo prêmio anual a Aaron Bushnell. Agora, Aaron Bushnell era um membro da Força Aérea que se imolou em frente à Embaixada de Israel em Washington há pouco mais de um ano, eu acho. E eu só quero ler o que ele disse, porque ele abordou esse problema diretamente. O que fazemos, certo? Aaron Bushnell sabia o que estava acontecendo. Ele estava na Força Aérea, certo? Ele podia ver o que estava acontecendo em Gaza, genocídio, fome forçada. Ele disse, não serei mais cúmplice de genocídio em Gaza. Esta estima realiza um ato extremo de protesto. E enquanto se incendiava, dali se fã. Igor era inflamado. Um repórter estava lá. Ele morreu. Mas o que eu gostaria de deixar com vocês é que pouco antes de seu ato final neste mundo, Aaron Bushnell postou o seguinte no Facebook. Muitos de nós gostamos de nos perguntar, o que eu faria se vivesse na época da escravidão, das leis de Jim Crow ou do Apartheid? O que eu faria se meu país estivesse cometendo um genocídio? A resposta é, você está fazendo. Você está fazendo isso agora. Eu morei na Alemanha por 5 anos. Há milhares de alemães que gostariam de não ter permanecido em silêncio, sentados sem fazer nada e dizendo, eles não estão vindo atrás de mim. Quer venham ou não atrás de nós, acho que como pessoas éticas, como pessoas que têm sentimentos humanos, precisamos examinar nossa consciência e dizer, bem, estamos agindo agora. E o que é esse agir? É nada do que estamos fazendo? Estamos em desespero? Bem, sabe, há 250 anos os fundadores do nosso país não se deixaram cair no desespero. Eles se revoltaram. Talvez algo dessa natureza seja necessário agora. Espero que sem derramamento de sangue. Mas veja, estamos agindo agora. Por favor, todos os americanos que estão ouvindo isto, e outros também, examinem sua consciência e vejam se há algo que possam fazer agora. E ouso dizer que todos nós, cada um de nós, temos a possibilidade de fazer algo. E agora é a hora. Obrigado por me deixar dizer isso, Nima. Thank Obrigado, Rai. Thank you. In these